Corrigi. Doutor Leão, tá me ouvindo? Me enxerga bem? Bem? O som tá ótimo, a imagem tá ótima. Maravilha. Então, vamos começar, né? Então vamos. Antes da gente entrar no mérito de quais são os ideais do seu movimento, de como ele resgata os valores culturais brasileiros, gostaria que você falasse um pouco de si mesmo, com sua formação acadêmica, como você se interessou, passou a se interessar pela história do Brasil e como surgiu a ideia de criar um movimento que defende a união racial do povo brasileiro. Eu sou médico de profissão e trabalho há muito tempo com movimentos sociais. Daí, em 2001, nós tivemos a ideia de abrir um site. Daí, a gente foi escolher um assunto para o site e daí veio a nossa mente a ideia, não, vamos falar um site sobre mestiçagem. Nós escolhemos esse assunto. Daí, a nossa ideia era criar um site sobre história, legislação, literatura, o que fosse relacionado com mestiçagem. Quer dizer, de Iracema a qualquer assunto sobre isso. Daí, na época, nos veio à mente essa questão. Será que deve existir outros sites no Brasil? O Brasil se fala tanto em mestiçagem no Brasil, então deve haver outros sites sobre o assunto. E nós fomos pesquisar na internet na época e não encontramos nenhum site especializado, assim, tratando só sobre questão de mestiçagem. Daí fomos procurar fora, no estrangeiro. E, para nossa surpresa, encontramos muitos sites nos Estados Unidos e diversos sites na Europa. E encontramos também na África alguns sites. Quer dizer, daí, só que lá nós vimos uma coisa curiosa, né? Nós vimos que os sites que surgiu nos Estados Unidos, ele surgiu mais ou menos o seguinte, né? Você sabe que a sociedade norte-americana tem aquelas divisões deles, né? Quer dizer, então havia pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, que a pessoa era descendente de chinês com irlandês. Quer dizer, então na comunidade chinesa ele não era visto como chinês, na comunidade irlandesa também não era visto como irlandês. Então essas pessoas que ficavam meio deslocadas dentro daquela cultura norte-americana, né, acabavam criando esses grupos desse tipo. Então os sites que havia lá de mestiçagem eram mais desse tipo. Só que no Brasil a questão é diferente. No Brasil a mestiçagem é a regra. É uma questão diferente, quer dizer, nós somos uma cultura latina, na América Latina, normalmente, a mestiçagem é a regra. Então, nós fomos, com o tempo, a gente foi montando. E à medida que a gente foi montando, nós percebemos, né, que o pessoal estava montando, construindo uma ideologia de eliminação do mestiço. Ou seja, a ideia de classificar pardos como negros. Quer dizer, no princípio nós achamos que aquilo fosse apenas um equívoco, né? Mas à medida que a gente foi montando o site e fomos colhendo material, nós percebemos que aquilo era intencional. E foi interessante, porque também à medida que a gente foi construindo o site, nós fomos também percebendo sobre essa questão do mestiço em relação à identidade nacional brasileira. Quer dizer, você vai juntando, quer dizer, o modo de formação, o surgimento do brasileiro, a ideia de ser brasileiro a partir do mestiço. Quer dizer, o projeto de mestiçagem que havia no Brasil desde o período colonial, o projeto que houve logo do José Bonifácio, por exemplo, no início logo depois da independência, a ideia do José Bonifácio também de construir uma nação mestiça. Quer dizer, a ideia do indianismo, a literatura indianista, a literatura nacionalista. Quer dizer, então a gente foi montando, fomos percebendo todo esse material foi sendo levantado. Quer dizer, recentemente, por exemplo, nós fizemos um levantamento também sobre a questão de legislação sobre mestiçagem no Brasil e outros países. Encontramos muito material em colônias espanholas, encontramos na época da colonial brasileira. Quer dizer, tanto a favor quanto algumas legislações contrárias à mestiçagem. Quer dizer, então foi isso. O que nos coloca bem a questão da mestiçagem no Brasil é sobre que, primeiro, a gente já tinha uma tendência, eu mesmo na época quando houve aquele plebiscito em 88, foi 88, não, 88 não, o plebiscito foi um pouco depois, foi na época do Itamar Franco, o plebiscito. 93. Foi 93, né? Me lembro que era a época do Itamar Franco. Daí eu me lembro que naquela época até nós participamos apoiando a monarquia na época,
monarquia com parlamentarismo, né? Eu me lembro, eu participei daquela campanha a favor da monarquia na coisa. E também é interessante, porque naquele tempo a gente não trabalhava mais com isso. Essa questão do mestiço surgiu depois que a gente foi notando. Mas na literatura, quando você observa a construção do Brasil, da identidade nacional brasileira, você vê claramente que você não pode dispensar a questão da mestiçagem. E as pessoas que construíram o Brasil, eles perceberam isso. Né? Tanto que o Jean Bonifácio, por exemplo, ele percebe essa questão da mestiçagem. Quer dizer, por exemplo, se você olha uma figura como, acho que assistiu aquele filme Pocahontas, né? Quer dizer, é um caso de uma Índia que tem um caso romântico com brancos anglo-saxões. Quer dizer, mas no ideal de identidade nacional dos Estados Unidos, não existe a figura da mestiçagem. Quer dizer, os Estados Unidos foi um país cuja identidade foi construída a ideia do WASP, do branco anglo-saxão protestante. Essa é a imagem, né, da identidade nacional dos Estados Unidos. Quer dizer, não havia ideia de negros, índios, como fazendo parte da identidade nacional. Era uma outra, até mesmo a legislação indigenista que tem nos Estados Unidos, que é a questão índia, é reflexo disso. Quer dizer, distinta da brasileira, né? O Brasil não. O Brasil ele foi um país que ele foi construído com a ideia de integrar. Portugal, por exemplo, na época da colônia, ele incentivou casamentos entre portugueses e portuguesas com índios e índias. Quer dizer, ele incentivou o casamento. O Marquês de Pombal incentivou isso. Quer dizer, então, desde o período colonial, foi em 1755, século XVIII, o rei Dom José I, ele fez no Diretório dos Índios, estimulando o tipo de casamento, coisa impensável nos Estados Unidos. Então, quer dizer, dá para observar que o Brasil foi construído para ser mestiço. Quer dizer, a própria ideia do brasileiro, como distinto do português, ele surge disso. Quer dizer, por quê? Você havia tem um livro chamado Meu Cativeiro entre Selvagens do Brasil, né, de um alemão que foi escravo no Brasil pelos índios tupinambás. Então ele cita isso, ele cita que os índios, ele cita assim que mamelucos, ele usa a palavra mameluco, o livro é alemão, mas ele usa a palavra mameluco. Quer dizer, ele fala assim que falavam português e falavam o idioma dos índios. Quer dizer, ele era um filho de um português com uma índia, esses mamelucos. Quer dizer, ou seja, é interessante porque o brasileiro surgiu disso. Quer dizer, quando surgiu o caboclo, ele percebeu que ele não era índio, quer dizer, e percebeu também que ele não era português. Quer dizer, foi a partir daí que ele se tornou brasileiro. Quer dizer, então a ideia de identidade nacional brasileira, ela surge disso. Por isso, mesmo na época da colônia, você encontra livros como do Freixo da Rita Durão, Caramuru. Mesmo no período colonial, já existe essa ideia do Brasil como uma nação mestiça, principalmente a ideia do caboclo. A figura do bandeirante também, que era, em grande parte, eu era o branco, eu era o caboclo, a maioria dos bandeirantes. Quer dizer, então a identidade nacional brasileira ela surge da figura do mestiço. Quer dizer, é esse elemento, que hoje em dia, principalmente a partir da Constituição de 1988, começou-se um elemento de eliminação do mestiço, encabeçado principalmente pela esquerda. Uma coisa que a gente fala muito, quer dizer, a esquerda brasileira, o Brasil não tem um histórico de leis racistas. Houve casos de legislação desse tipo no período colonial, mas normalmente a própria coroa portuguesa reprimiu a questão de legislação racista. Agora, a legislação racista no Brasil foi uma criação da esquerda e normalmente surgiu a partir da Constituição de 1988. Quer dizer, as pessoas implantaram no Brasil uma ideologia de eliminação do mestiço. É importante a pessoa ser negro, é importante a pessoa ser índio, é importante a pessoa ser imigrante, ser das colônias, mas não é importante ser mestiço. O mestiço tem que ser eliminado, tem que ser apagado. Quer dizer, olha, se você elimina o mestiço, você apaga o Brasil. Quer dizer, seria quase como você pegasse e tirasse o inglês dos Estados Unidos. Quer dizer, porque essa é uma questão importante, né? O mestiço aí não é um detalhe. Ele não é um detalhe brasileiro, é como a língua portuguesa. A língua portuguesa não é um detalhe do Brasil. A língua portuguesa jamais vai ter a língua italiana, alemã, francesa, jamais vai ter para o Brasil o status da língua portuguesa. Porque o Brasil foi um país construído por colonização portuguesa, foi isso que fundamentaram a nação. Quer dizer, como da mesma forma que o português jamais vai ter o significado do inglês para os Estados Unidos. Não tem como. É uma outra história. Quer dizer, é assim que é a questão do mestiço. Se a pessoa elimina o mestiço, elimina o Brasil. Isso não é o Brasil. Isso é um outro país. Quer dizer, mais ou menos isso. Então, essa é um foco do movimento, né? Quer dizer, nós somos um movimento que defende a defesa da identidade mestiça, como um grupo étnico
como um grupo que é o que fundamenta a identidade nacional brasileira. Quer dizer, surge o mestiço surge o brasileiro, do brasileiro surge a nação brasileira. Então, mais ou menos, essa é o enfoque que tem. A partir da mestiçagem, você tem uma noção de nacionalidade brasileira. Porque a gente até diz assim, não existe nacionalismo brasileiro, não existe direita brasileira que seja contra mestiço. Quer dizer, se alguém diz assim, eu sou de direita, mas eu defendo a preservação da cultura alemã, meu filho, você pode ser da direita alemã. Você pode ser da direita italiana, mas você não é da direita brasileira, não. Entendeu? Quer dizer, aí que essa questão que a gente trabalha. O Fábio comentou aqui um negócio muito interessante que realmente é meio que a regra no Brasil, né? Ele comentou assim, que a bisavó dele era fazendeira em Alagoas e a mãe dela era índia. E por acaso, minha bisavó, a bisavó dele, né, veio para São Paulo e acabou casando com um descendente de alemão. Então, surge daí uma nova... ele não é nem alemão, nem índio, nem italiano, nem nada disso. Ele é mestiço brasileiro, né? Exatamente. Exatamente. Porque existe uma questão que é de miscigenação. Aí é uma coisa que é importante a gente colocar. Às vezes a pessoa reduz a questão da mestiçagem. As palavras podem ser usadas como sinônimas. Mas, normalmente, para facilitar o entendimento, a gente faz uma certa distinção entre miscigenação e mestiçagem. Quer dizer, miscigenação a gente foca mais no lado biológico, porque a miscigenação a gente fica mistura de origem. Quer dizer, e mestiçagem é um processo de unificação étnica, de identidade. Quer dizer... É mais cultural, né? É mais cultural. É cultural e étnico. Quer dizer, aquele sentido que você pertence a um grupo. Né? Por exemplo, existe no Canadá, né, um povo lá chamado de Métis Nation. A identidade deles, fundamentalmente a identidade deles na mistura de ingleses, franceses e índios do Canadá. É nessa mistura que eles fundamentam a identidade deles. Quer dizer, por exemplo, existe na Namíbia um povo chamado Bastares, em que eles fundamentam a identidade deles na mistura de pretos da Namíbia com colonos holandeses. Quer dizer, ou seja, existe, por exemplo, no Sri Lanka, tem um povo chamado Burger. E tem lá os Burgers holandeses e os Burgers portugueses, que eles chamam lá. Porque os Burgers, eles são mistura de português, os Burgers portugueses, de português com singalês. Quer dizer, os portugueses chegaram no Sri Lanka, né, governaram o Sri Lanka por um período, e lá eles se misturaram com os singaleses. E deu origem lá a um povo chamado Burger. Quer dizer, ou seja, o mestiço, ele tem uma identidade fundamentada numa mistura específica. Essa mistura específica dá para ele uma ideia de identidade. É por isso que, por exemplo, um mulato brasileiro, um mestiço brasileiro não é um mestiço angolano. Quer dizer, porque nós vivemos numa outra realidade histórica. Quer dizer, os búlgaros descendem de portugueses também. Né? Nós descendemos de portugueses também, só que nós somos uma outra etnia, nós não somos os búlgaros. Quer dizer, ou seja, uma outra realidade. É por isso que a gente, às vezes, coloca essa questão. Por exemplo, se você pegar o pessoal, os que se autodenominam índios hoje em dia, provavelmente, muito raro mesmo, talvez um deles seja, vamos dizer assim, 100% índio. Eu acho que dificilmente você vai encontrar, até mesmo aqueles índios que falam idioma índio, né, chamado índios isolados, possivelmente eles descendem de portugueses, porque muitos mestiços daquele tempo, uns entraram para a cultura portuguesa e outros voltaram para a cultura tribal, né, para a cultura índia mesmo. Quer dizer, então muitos desses índios aí, mesmo aqueles que vivem isolados, eles podem descender de portugueses. Ou seja, são miscigenados, mas não são mestiços, porque não tem uma nação de grupo, né? Quer dizer, então é mais ou menos esse elemento. Quer dizer, nós trabalhamos com a questão da miscigenação, mas nós trabalhamos num critério de etnia. Quer dizer, ou seja, um processo de unificação mesmo étnica. Legal. E você falou aí sobre os caboclos, né? Me veio à memória o livro O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, né? Em que ele separa o Brasil em 5 Brasis diferentes, né? O Brasil caboclo do norte, o Brasil sertanejo do nordeste, o Brasil caipira, né, da antiga paulistânia, que corresponde ao estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas, norte do Paraná, Tocantins, Goiás e Rondônia, né? E ainda um pedacinho do Rio de Janeiro, do sul do Rio de Janeiro, o Brasil sulino, né, da parte do sul do Paraná para baixo, e também o Brasil crioulo, né, o Brasil dos negros, da contribuição que os negros deram para a criação da cultura nacional. E
em todos esses 5 Brasis, a característica dominante é exatamente a mistura das raças, né? A mistura racial. O próprio Bandeirantes, que você citou, que foi o grupo que acabou criando essa paulistânia, né, o Brasil Caipira, eles já eram judeus vindos de Portugal, ou seja, já não eram brancos, 100% brancos, eles eram judeus. Chegando aqui, acabaram se mesclando com os índios da região, criando os mamelucos, né, que você citou anteriormente. Então, já no século XVI, nós podemos dizer que o Brasil primitivo já era um país mestiço, né? O país nunca foi um país racialmente puro. Exatamente, exatamente. Porque também no Brasil aconteceu algo interessante. Observe que o Brasil, como você está muito bem, inclusive devido à questão da monarquia, né, ele é o único país de língua portuguesa na América. Quer dizer, o único local na América que só tem um mesmo idioma é o dinamarquês, lá na Groenlândia. Quer dizer, mas a Groenlândia mesmo ainda pertence à Dinamarca, né? No dia que a Groenlândia for um país independente, vai ser o único caso. Vai ser só o Brasil e a Groenlândia que vão ser... O inglês é falado em vários países, o francês é falado em vários países, o espanhol em vários países. E, curiosamente, os ingleses, na verdade, eram britânicos, porque vieram os ingleses, vieram os escoceses, vieram os galeses, né, os galegos, aquele pessoal todinho daquela região todinha, quer dizer, não era um povo unificado. Quer dizer, os espanhóis também, né? Na verdade, quem descobriu a América não foram os espanhóis, a rigor foram os castelhanos. O rei de Castela que descobriu a América. Quer dizer, porque lá, agora, depois que o espanhol terminou de se unificar, mas até hoje em dia tem divisões étnicas lá na Espanha. Quer dizer, os franceses também, mesmo a França, ela tem até hoje em dia regiões que tem alguns povos que têm uma cultura distinta. Quer dizer, eu não estou falando aqui dos imigrantes muçulmanos, não, de povos antigos da Europa. Quer dizer, agora o português não. O português, ele era um povo totalmente unificado. Quer dizer, era um povo que falava um único idioma, tinha uma única religião, um único rei absolutista. Quer dizer, era um povo completamente unificado. Quer dizer, e o único idioma falado, o único país que falava português na Europa, quer dizer, só na Espanha que não tem que falar lá o galego, mas não é português a rigor. Quer dizer, então você tem um povo completamente unificado etnicamente, né, se encontra num continente cheio de idiomas de povos índios aqui e encontra depois vem povos africanos, quer dizer. Então, existe no Brasil essa diversidade e o elemento que unifica tudo isso é o português. Quer dizer, aí que é interessante a questão da mestiçagem brasileira, né? Porque a mestiçagem brasileira tem esse fundamento no português, não é no holandês. Quer dizer, quer dizer, a gente vê essa questão, a mestiçagem, para você ver como não é uma questão puramente racial. Existe um elemento étnico, quer dizer, a Batalha de Guararapes expressa isso. Quer dizer, ali você está vendo, na verdade você não está vendo brancos, negros e índios formando o Brasil. Você está vendo ali índios do Brasil, pretos, descendentes de pretos, escravos africanos e portugueses, não um branco qualquer, expulsando brancos holandeses. Quer dizer, ali que está a questão. Então você vê que o elemento fundante da nação brasileira, né, unificador, é o português. A gente vê até nos brasões, né? Você vê, se você lê na Bahia, você vê a figura de Caramuru, e ainda Paraguaçu, né? Lá em São Paulo você tem a figura simbólica, e observe que é um português, está lá o português Caramuru. Lá em São Paulo você vê o hino de São Paulo, cita João Ramalho, está lá o português. Tem uma Índia, Bartira, né, no lado dele, mas o português é o elemento, mudou a etnia da Índia. Aqui em Manaus, por exemplo, no brasão de Manaus, você vê um português e uma índia. Dizem que Manaus foi fundada, para celebrar a fundação de Manaus, houve um casamento de um soldado português com uma índia, que é João Ramalho, e uma índia chamada Marari, uma índia Manaó. Quer dizer, ou seja, vai mudando a etnia da Índia, mas o português, a etnia do branco é sempre o mesmo, é o português. Quer dizer, então você vê que o português é o elemento que unifica esse povo todinho num povo mestiço fundamentado né, que faz esse processo de unificação. É por isso que é um negócio interessante. E você observa, quer dizer, no Brasil, a mestiçagem foi tão profunda que houve um choque no sotaque. Para mim, nada marca mais a mestiçagem brasileira que o sotaque. Quer dizer, o brasileiro ele tem esse sotaque tão distinto do português e dos outros países de colônia portuguesa por causa da mestiçagem. Quer dizer, normalmente o português já uma Índia, o filho dele, o mestiçozinho, o caboquinho, aprendia o idioma da mãe. Depois é que ele aprendeu o idioma do pai dele. E quando ele falava o idioma do pai, já falava com o sotaque da mãe. Quer dizer, na verdade a gente fala com sotaque de índio.
né? Quer dizer, o português falava sotaque de índio. Então, esse elemento é muito marcante, né? Quer dizer, é até interessante, por exemplo, Angola, a mestiçagem em Angola é muito pequena, é coisa de 2%. E observa como o sotaque do angolano é muito parecido com o sotaque de Portugal. Em Moçambique também a mestiçagem é muito pequena. Quer dizer, também o sotaque é muito parecido com o de Portugal. Quer dizer, o nosso sotaque é tão distinto de Portugal devido à mestiçagem. É uma marca muito forte da mestiçagem. Não só a aparência física do povo, mas o próprio sotaque. E tem também a questão das outras línguas que existiram no Brasil, né? Por exemplo, teve o Nhangatu aí no norte, aqui na antiga Paulistânia tinha o chamado Tupi Vicentino, né? Que era uma espécie de neo-tupi, mistura de tupi com português. No sul também, no século XX, final do século XIX, início do século XX, os imigrantes italianos e alemães acabaram adicionando um novo elemento aí linguístico, né? Então, nós temos, é interessante esse processo que, ao mesmo tempo que nós temos a mesma língua, em qualquer local do Brasil, todos se entendem, mas cada região quase que tem uma segunda língua, né? Porque a forma de se falar o português é muito diferente em diferentes regiões do país. É verdade, existe diferença de vocabulário. Aqui em Manaus, por exemplo, o mosquito é carapanã. É o quê? Carapanã. Mosquito aqui em Manaus tá cheio de carapanã. Nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, ninguém usa a palavra mosquito em Manaus. É carapanã. Ou seja, existe essa questão de... praticamente um dialeto, né? Oi? É praticamente um dialeto. Isso. Quer dizer, existe. Agora, obviamente, você entende qualquer... Quer dizer, não é um obstáculo. Algumas palavras que soam. Agora, uma questão importante nisso, né, porque nesse nosso processo de estudo na questão da mestiçagem, nós vimos também como a esquerda, né, estudou isso. E muitas análises da esquerda é interessante como ela estudou e como ela usou e está usando isso para desmontar, né, o Brasil, através da desmontagem do mestiço. Quer dizer, por exemplo, aqui no Amazonas, a gente às vezes tem um conflito forte contra movimentos negros por causa disso, né? Eles querem nos impor a identidade como negro. E a gente fala, nós não somos negros, nós somos mestiços. Quer dizer, daí porque a esquerda, isso foi realmente a partir do Florestan Fernandes, mas teve outros ideólogos também de esquerda que fizeram isso. Eles fizeram um projeto, né? Eles falaram o seguinte, olha, se nós unificarmos, nós podemos transformar o conflito racial em conflito de classes. Ou seja, nós podemos pegar a militância dos movimentos negros, né, e usar essa militância para os partidos de esquerda. E aí uma questão interessante, porque os movimentos no Brasil de afrodescendentes, eles estão historicamente de direita. Por exemplo, na época do Império havia a Guarda Negra, que era monarquista. Quer dizer, o José do Patrocínio também era monarquista. André Rebouças era monarquista. Quer dizer, então depois teve a Frente Negra Brasileira, que também era de direita, era nacionalista. Quer dizer, então, tradicionalmente, os movimentos de afrodescendentes, eles eram... O próprio movimento integralista, né, a ação integralista, tinha vários negros eminentes, né? Que era um movimento nacionalista. Exatamente. Daí a esquerda, ela conseguiu, né, trazer para ela esses movimentos, né, trouxe para ela os movimentos e trouxe imitando o modelo norte-americano, né, de você classificar pardos como negros, de mestiços como negros, que na realidade é um modelo que os racistas da África dos Estados Unidos criaram. Porque mesmo nos Estados Unidos, até o censo de 1920, havia a categoria mulato. Havia a categoria mulato e a categoria black. Daí no censo de 1930, eles tiraram o mulato, tiraram o black e colocaram o negro. Colocaram o negro. Exatamente o que o pessoal fizeram no Estatuto da Igualdade Racial no Brasil. Pegaram pardo e preto e classificaram como negro. Quer dizer, para tentar unificar o pardo como negro. Por quê? Porque, segundo o Florestan Fernandes, que foi constituinte do PT, ele diz o seguinte, que o mulato não se identifica como negro. Quer dizer, ele não se identifica como negro. Então, é preciso educar o mulato para que o mulato passe a identificar como negro. Quer dizer, é um projeto mesmo de desmontagem. O problema é que, se isso já é absurdo, né, se isso já é absurdo em qualquer lugar do país,
No norte a coisa fica mais absurda ainda, porque no norte o pardo é principalmente o caboclo. Quer dizer, ou seja, a identidade dele é da mistura de índio com branco. E, curiosamente, é na região norte que você tem maior percentual de população parda. Quer dizer, ou seja, a coisa, além de racista, é uma espécie de colonialismo interno. Quer dizer, ou seja, é impressionante como essa classificação de pardo como negro, ela assim, é um desprezo descarado, deslavado pela região norte. Quer dizer, assim, olha, vocês não têm importância nenhuma, a gente importa o nosso caso. Quer dizer, é um negócio... Inclusive, esse caráter mestiço do nortista, ele é evidente, né? Você olha para uma pessoa que nasceu na região norte, você vê essa mestiçagem claramente, né? Nos traços. Exatamente. Quer dizer, esse foi um elemento de eliminação do mestiço. Outro elemento que interessou para a eliminação do mestiço veio do indigenismo. O indigenismo, né, no Brasil, a gente tem uma tradição desde a época colonial. Né, uma tradição que veio tanto dos índios quanto dos portugueses. Quer dizer, os índios tinham uma prática chamada cunhadismo. Quer dizer, se você tem um inimigo poderoso como o português, o que eu faço? Eu estimulo esse inimigo a se misturar conosco, né, tem que se casar conosco e passa a ser meu parente. E com isso eu trago ele para a família. Quer dizer, então fazer mestiçagem interessou os índios também. E para os portugueses também foi uma política de mestiçagem. Tanto prova que a primeira ação afirmativa do mundo foi do governo português. Ele dava terra, vantagem para promoção para soldado que casasse com índia. Se o soldado casasse com uma índia, ele tinha vantagem em ser promovido e tudo mais. Quer dizer, então houve no Brasil essa ideologia, essa montagem da estrutura da mestiçagem. Quer dizer, então para o indigenismo, isso é um problema, porque os indigenistas, eles começaram a defender que o índio não tinha que deixar de ser índio. O índio não tinha que se integrar, o índio tinha que se isolar mesmo em seus territórios. Isso aí veio de influência também dos Estados Unidos. Foi um erro, aí fazer um parênteses, foi um erro, acho que, do regime militar. O Costa e Silva, quando ele foi criar a FUNAI, ele cometeu o erro de permitir que a FUNAI pudesse buscar em instituições estrangeiras dinheiro. Daí foi quando ele abriu a porta para vir ONGs indigenistas dos Estados Unidos trazendo o modelo de lá para cá. Quer dizer, ele começou essa ideologia de que o índio tem que permanecer sem índio. Ele não deve desaparecer. Ora, a ideia de o índio permanecer índio é a ideia que o índio não deve virar caboclo. Essa é a ideia. Quer dizer, ou seja, na realidade a ideia é o índio tem que ser índio. É bom índio ser índio, não índio ser caboclo. Ou seja, ou não índio ser mestiço. Daí começaram a montar esses territórios índios. E aí o mestiço ele tinha... A República Brasileira sempre importando porcaria dos Estados Unidos desde 1889, hein? Exatamente. E aí tem um parênteses interessante. Aquilo que eu falei para ti no começo. Porque nos Estados, sabe como é que nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos é uma questão interessante. Nos Estados Unidos existem índios que são reconhecidos como índios pelo governo. Tem alguns índios lá que são reconhecidos por estados, mas uns são reconhecidos pelo governo federal lá dos Estados Unidos. Mas mesmo reconhecidos, eles não têm direito à terra. E tem outros índios que têm direito à terra, a território. Qual é a diferença? É que os índios que têm direito a território nos Estados Unidos são aqueles índios que entraram em guerra com os Estados Unidos. Quer dizer, foram aqueles índios que foram para a bala mesmo com os Estados Unidos, foram enfrentar os americanos. Daí os americanos, os Estados Unidos, como povo conquistador, ou seja, aquela imagem dos Estados Unidos como para branco. Nós somos uma nação conquistadora e estamos aqui fazendo um acordo, um tratado com esse povo, o povo nativo. Então, é diferente do que houve no Brasil. No Brasil, o português, ele não queria essa relação com o índio, ele queria trazer o índio para dentro da civilização. Ele queria a mestiçagem. O modo de tratar é diferente. Então, por isso, nos Estados Unidos, tem índios que têm território, que são esses índios que fizeram tratados, e índios que são índios reconhecidos, mas não têm direito a território. Então, no Brasil, o nosso modelo imita o da África do Sul. O modelo brasileiro de indigenista imita a África do Sul. A ideia de que todo índio tem que ter um território. Todo nativo tem que ter território. Todo indígena, né? Porque indígena significa nativo. Índio é uma coisa, indígena é outra coisa, mas tudo bem. Todo indígena tem que ter um território. Então, eles trouxeram o modelo da África do Sul e adaptaram ao Brasil. Esse modelo. Quer dizer, então, tanto no negrismo, essa ideologia de classificar pardo como negro, quanto no indigenismo, existe uma ideologia de eliminação do mestiço. Quer dizer, e nesse sentido, as duas ideologias são racistas. Né? São racistas porque querem eliminar um grupo étnico. Nós somos um grupo étnico, não uma identidade. Então, eles têm um caráter racista. Não é aquela questão de racismo só porque defende contra a raça, não. É racismo porque quer eliminar um grupo étnico também. E tem um segundo elemento de racismo nisso, que é uma ideia que vem também de uma tradição do racismo científico. Qual é? A ideia de que ter raça é superior a ser mestiço. A ideia de que o cão de... É igual como se fosse um cachorro, né? A ideia é que o cão de raça
tem mais valor que o vira-lata. Quer dizer, o que é o mestiço, metaforicamente? O vira-lata, aquele que não tem raça. Quer dizer, o Doberman, o Poodle, o Pitbull, o Chihuahua tem raça. Então, raça vale mais do que ser mestiço. Quer dizer, então ser negro é raça. É até curioso isso, só para tu ter uma ideia, o próprio Hitler é um exemplo disso. Os racistas, né, eles tinham normalmente tem dois grupos normalmente ideológicos. Tem alguns racistas que acreditam que os mestiços eles seriam intermediários entre a raça superior e a raça inferior. Quer dizer, mas a maioria dos racistas acredita que o mestiço ele é inferior à raça inferior. Né? Por quê? Porque a raça inferior, na concepção deles, né, é raça. E o mestiço nem raça é. Entendeu a questão? Quer dizer, então, na realidade, no Brasil se criou uma constituição racista. Quer dizer, nós vivemos num Estado racista. Um Estado que decidiu eliminar o mestiço. Quer dizer, e pior de tudo, quer dizer, é que ele eliminou com isso a identidade nacional. Quer dizer, o Brasil está sendo eliminado. Porque se você elimina o mestiço, você acabou com o Brasil. Quer dizer, o Brasil sumiu, que não existe Brasil multiétnico. O Brasil não é isso. O Brasil não foi criado, os portugueses não construíram aqui o Brasil como os ingleses. Não, aqui é o território dos portugueses, dos brancos portugueses, aqui é o território dos índios, aqui é o território dos negros, não é isso não. Os portos aqui no Brasil foi construído pela mestiçagem, né, pelo desaparecimento dessas fronteiras. Isso é identidade nacional. Por isso que eu falo assim, não existe nacionalismo. Ah, eu sou nascido brasileiro, mas eu sou contra a mestiçagem. Não existe isso. Não, então você é um traidor do Brasil. Entendeu? Você pode ser nacionalista alemão, nacionalista italiano, nacionalista português, outra coisa, mas não nacionalista brasileiro. Porque é uma coisa assim, é como dizer, eu sou um nacionalista romano, mas estou ao fim do latim. Eu sou nacionalista japonês, mas estou a favor que acabe o japonês. O idioma japonês é substituído. Não existe isso. Quer dizer, assim que a mensagem ela está tão na essência da nação brasileira que tentar eliminar isso é contra o Brasil. Pois é. E essas ideias lembram muito as ideias do Gilberto Freire, né, do Casagrande Senzala. Exatamente. E aí tem uma coisa irônica, né? O Gilberto Freire ele é muito atacado hoje em dia pelos movimentos negristas. Eu prefiro até usar a palavra negrista, que é movimento negro, porque o negrismo, uma boa parte do negrista, e os principais intelectuais negristas não são negros, são brancos. Quer dizer, ou seja, com esse arianismo e ideologia, o negrismo é ideologia. Então, o Gilberto Freire ele é muito atacado pelos negristas. E é uma grande ironia, porque o Gilberto Freire praticamente foi quem colocou o afro-brasileiro na ideia de identidade nacional. Porque se a gente pega, por exemplo, a literatura brasileira do período colonial, a identidade nacional, alguns pegam o índio como símbolo da nacionalidade, ou o mestiço de índio, como tem o filme O Caramuru, essa coisa todinha. Até quando surge o indianismo, né, na literatura brasileira, você vê de novo lá, o Perícia-Si, né, as obras todinhas realçando o brasileiro como surgimento do conquistador português, né, com o nativo, que é o índio. A questão é que o preto, né, ele nem era nativo, quer dizer, como índio, e nem era conquistador, como português. Quer dizer, então, ele não tinha, na literatura, um papel. Ele nem sequer era cidadão, assim, rigor ele era, porque a figura dele era de um escravo. Quer dizer, então, ele não tinha esse elemento. Quer dizer, quem colocou, em termos de literatura, o afro-brasileiro numa ideia de concepção de identidade nacional, assim, vamos dizer, dentro do meio acadêmico, foi Gilberto Freire, que, curiosamente, é extremamente atacado hoje em dia pelos movimentos negristas. Por quê? Porque ele destacou a mestiçagem. Quer dizer, então, para destruir Gilberto Freire, né, e aí vem uma corrente, vem desde do Fernando Henrique Cardoso, né, e outros intelectuais, Lévi-Strauss, a USP teve destaque nisso, né, criou toda uma ideologia para desmontá-lo, para desmontar a figura do mestiço, e associar mestiço com coisa negativa, com violência, estupro, né, esse tipo de... Eu ia comentar isso, né, porque eu citei o Darcy Ribeiro agora há pouco, né? O Darcy Ribeiro ele tem uma linha muito parecida com a do Gilberto Freire, porém, ele diverge do Gilberto Freire por ter uma visão negativa sobre a mestiçagem brasileira. Ele é um dos intelectuais de esquerda que lá nos anos 70 e 80 acabaram lançando mão desse argumento de que a história brasileira é construída em cima de violência. Então,
a nossa mestiçagem seria um fator negativo e não um fator de construção da nossa identidade. Exatamente. Eu tenho uma certa admiração por essa ideia dos 5 Brasis. Eu acho que é uma ideia muito interessante dos 5 Brasis, que foi a ideia criada pelo Darcy Ribeiro e lançada no livro O Povo Brasileiro. Porém, essa visão que ele tem negativa sobre a mestiçagem brasileira é muito complicada e realmente é uma distorção histórica imperdoável, né? Verdade. O Darcy Ribeiro é interessante. Porque Darcy Ribeiro tem livros em que ele elogia a mestiçagem, mas vai até onde não mexe com a questão do índio. Quer dizer, quando chega a mexer na questão do índio, daí ele joga a mestiçagem de escanteio e defende o indigenismo. Um exemplo disso, o Darcy Ribeiro, ele deu um parecer contrário. Teve um caso que não me lembro agora, foi de Jacuí. Foi um caso que houve na década de 50, 40, por aí. Que foi o caso de um sertanista que se apaixonou por uma índia, né, e quis casar com ela. Daí houve um debate na época, uma conversa, né, um branco quer casar com a índia, pode casar, não vai, é a destruição da cultura. E o SPI, naquela época, não era nem FUNAI, era CPI, né, foi ter que dar o parecer, né, se ele poderia casar ou não com a Índia. E o Darcy Ribeiro deu o parecer contrário. Quer dizer, no próprio livro do Povo Brasileiro, o Darcy Ribeiro chega a fazer uns elogios ao apartheid sul-africano, né, falando que o apartheid sul-africano ele reconhecia a ideia da diferença, a ideia do outro. Então, o Darcy Ribeiro é isso, ele elogia a mestiçagem, até quando não chega a questão do índio. Daí que é a questão da contradição dele, né? Gilberto Freire ele não entra tanto assim na questão do índio, ele trabalha mais com a questão do afro-brasileiro, tanto para o próprio Casagrande Senzala, ele indica isso, Casagrande do branco e a Senzala do preto, né? Quer dizer, o mulato aparece mais, se destaca mais na figura do Gilberto Freire do que o caboclo. Quer dizer, mas o Darcy Ribeiro ele tem esse elemento. Agora, mesmo essa questão do Brasil, que tem as suas diferenças regionais, quer dizer, aí surge a questão bonita da coisa, que o português é o elemento que unifica isso. Uma vez até eu estava uma pessoa questionando a gente, falando assim, não, mas mestiço não é etnia. Uma pessoa questionou, uma vez um movimento até do movimento indígena aqui no Amazonas, uma vez um rapaz do movimento indígena, falou assim, olha, mestiço não é etnia. Daí eu falei para ele, vem cá, tu fala o teu idioma? Ele, não, mas porque o homem branco destruiu nossa cultura, aquela conversa de esquerda, né? Não, porque não é o homem branco destruiu nossa cultura, aquele negócio todo. Pois é. Se você pegar um mestiço, né, de Roraima e levar para o Rio Grande do Sul, ele vai conversar tranquilamente com o mestiço gaúcho. Se pegar um mestiço acriano e for levar ele lá para Paraíba, ele vai conversar tranquilamente com um paraibano. Quer dizer, se você pegar um mestiço, meter numa máquina do tempo, levar ele para o século XVI, ele vai conversar, bem ou mal, ele vai conversar com um mestiço do século XVI. Ele consegue dialogar. Quer dizer, agora não sei se você vai conseguir dialogar com... Se você levar você no máquina do tempo e colocar você com o índio originário da sua etnia, se você vai conseguir conversar com eles. Quer dizer, nós temos, o mestiço ele tem uma cultura, uma etnia, quer dizer, e o português ele foi esse elemento, né, unificador. Quer dizer, que até em todo o país tem diferenças regionais, mesmo países que são, vamos dizer assim, racialmente homogêneos, vamos usar esse termo, quer dizer, eles têm diferenças regionais. Então, no Brasil não é diferente, quer dizer, é normal que existam diferenças regionais, o que não elimina esse elemento de homogeneidade, né, de unificação. Legal. E o movimento se organiza de que forma? Vocês fazem ações? Tem uma diretoria? Como funciona essa parte estrutural do movimento de vocês? Nós somos uma associação de mestiços, né? Vamos dizer, como tem a associação israelita, tem a associação italo-brasileira, assim por diante, né? Como tem a associação de índios, de suas etnias, nós somos uma associação étnica de mestiços. Quer dizer, nós nos organizamos como uma associação étnica. Quer dizer, a gente faz muito trabalho, por exemplo, a gente faz trabalho de legislação, nós conseguimos, por exemplo, o reconhecimento do mestiço como uma etnia por leis estaduais do Amazonas, Roraima, Paraíba, leis estaduais reconheceram o mestiço como uma etnia. Né? Estabeleceram o Dia do Mestiço, que é 27 de junho, e reconheceram como etnia. Nós também conseguimos o reconhecimento do mestiço como etnia por Manaus,
né, e mais 3 municípios aqui do Amazonas, Careia da Várzea, Altazes e Iranduba, e também Boa Vista. E também tem uma cidade na Bahia, Buerarema, que reconheceu o mestiço também como etnia. E aqui em Manaus, por exemplo, nós conseguimos reconhecer até o território de Manaus como território étnico dos mestiços. Por quê? Aqui já estavam querendo criar um bairro indígena. Quer dizer, daqui a pouco eles vão fechar esse bairro para poder habitar índio ali naquela área. Quer dizer, o reconhecimento do território de Manaus como território mestiço faz com que nós tenhamos uma base na justiça para a gente defender o direito do mestiço a habitar em qualquer lugar em Manaus. Porque isso é um elemento, quer dizer, a gente trabalha, então, um dos elementos que a gente trabalha é isso. Nós trabalhamos com questão de legislação, para proteger o mestiço. Porque no Brasil se construiu toda uma legislação para eliminar o mestiço. Então o mestiço ele tem que se armar de leis para se proteger. Quer dizer, aqui nós estamos tentando entrar agora no Conselho Estadual da Igualdade Racial, e os movimentos negros aqui estão tentando impedir, né? Os negristas que estão tentando impedir. E no interior, por exemplo, nós estamos enfrentando o pessoal da FUNAI, né, que eles querem ampliar o território de índios Mura e expulsar os mestiços da área. Porque é isso também outro elemento que o mestiço tem. Que o mestiço, ele é um nativo. Quer dizer, como nós descendemos de índio, né, nós não somos invasores. Um exemplo aqui nós temos em Manaus. Em Manaus, não foram os mestiços chegaram, os caboclos chegaram, expulsaram os manaós e tomaram o Manaus dos manaós, não. Ao contrário, os manaós foram se misturando com os portugueses, foram virando de manaós, foram virando manauaras. Quer dizer, hoje em dia você tem um povo manauara, um povo manauense, que é mestiço de Manaó com português. Quer dizer, então o mestiço surgiu no processo de mestiçagem aqui também. Só que no interior acontece disso. Vem a FUNAI, demarca uma terra indígena e começa a expulsar os mestiços de lá. E às vezes o mestiço descende de povos índios que estavam lá antes daquela etnia que está reclamando da terra. Quer dizer, para ver que é uma coisa que pouca vez a pessoa observa esse detalhe, né? Às vezes vou dar um exemplo que aconteceu no Maranhão, que para mim é um caso assim, bem claro disso. Teve um povo que vivia no sul do Pará, que durante a época da Guerra da Cabanagem, em 1836, ele se deslocou para o Maranhão. Quer dizer, daí, mais ou menos uns 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, a FUNAI demarcou uma terra para eles lá, e expulsaram os mestiços que habitavam a área, que descendiam dos índios que já estavam lá antes desse povo ter chegado naquela área. Entendeu? Quer dizer, então, existe essa questão do mestiço. Quer dizer, o nosso direito como um povo nativo. Quer dizer, por exemplo, porque o Canadá, por exemplo, a Constituição do Canadá reconhece lá os índios, os esquimós, os mestiços como povo nativo. Nós somos um povo nativo. Quer dizer, e nisso o Darcy, voltando do Darcy Ribeiro, nisso aí o Darcy Ribeiro acertou, né? Ele falava que o brasileiro é um povo nativo, nascido da mestiçagem. Quando eu li isso aqui, uma vez, esse aí, eu não entendi no começo. Não é o contrário, não, né? O mestiço que nasce do nativo, um nativo nascido da mestiçagem. E depois que eu percebi o que ele queria dizer, que realmente é questão de lógica. Quer dizer, se você descende de nativo, você é nativo também. Quer dizer, você tem esse direito de origem, que é exatamente o direito que o pessoal usa para demarcar a terra indígena. Então, quer dizer, nós temos esse tipo de conflito com esses grupos, né, grupos indigenistas, grupos negristas, para os quais a nossa existência do mestiço como identidade é problemática. Quer dizer, para ele é problemático por causa da questão jurídica, de direito, né, e é problemático devido a essa questão de identidade nacional, né, essa visão do Brasil como uma nação mestiça, por isso que o nome do movimento da associação é Nação Mestiça, né. Quer dizer, não é porque o nome movimento Nação Mestiça não é porque nós nos consideramos uma nação distinta do brasileiro, não, ao contrário. O nome é para lembrar que o Brasil é uma nação mestiça. Ou seja, a nossa nação brasileira é uma nação mestiça. A mestiçagem faz parte da identidade nacional brasileira. Quer dizer, não existe uma nação brasileira que não seja mestiça. Quer dizer, porque foi o mestiço que deu origem à nação brasileira. Aí que está a questão do nome, o porquê do nome do movimento Nação Mestiça. É para lembrar isso. Nós somos o brasileiro típico. Nós somos o brasileiro hoje. Existe que também tem esse processo de construção. A gente trabalha com essa questão de legislação e trabalha com construção. Existem muitas pessoas também que tentam construir a ideia de não, o Brasil surgiu depois da independência e ficaram procurando uma identidade nacional, como se o Brasil não tivesse uma identidade nacional antes disso. Quer dizer, tem algumas pessoas que tentam construir isso, né? Quer dizer, se você observa em 1822, até um pouco antes, você pega o Brasil, ele deixa de ser, vira Reino Unido. Quer dizer, naquele momento o Brasil ganhou um novo status, ele se torna um Reino Unido. Em 1815, ele vira um Reino Unido. Quer dizer, o que era o Brasil em 1815, basicamente? Você tinha índios no Brasil, você tinha mestiços, pretos escravos e descendentes de pretos, né, aqui também, e portugueses. Esses foram elementos. Quer dizer, quando o Brasil surge como nação,
né? Só teve um povo, que foram os suíços, que chegaram em 1819, chegaram os suíços no Brasil. Quer dizer, quando o Brasil tem independência em 1822, quer dizer, o Brasil já era uma nação e já tinha uma identidade. Quer dizer, ou seja, tinha uma identidade própria, já estava lá formada a identidade brasileira. Então, seria mais ou menos que imagina o seguinte, quer dizer, vamos voltar à Grécia. Mais ou menos, imagine que um grego, então, se ressuscitasse hoje um grego do ano, sei lá, do século I a.C., do século II a.C., ressuscitasse hoje em dia, né, que chegasse e falasse assim, olha, quer dizer, eu sou um grego, ou um egípcio, vamos supor, daí para os faraós ressuscitados, olha, eu sou um egípcio. Quer dizer, o Egito já estava formado, a identidade do Egito já estava formada naquele momento. Né? Quer dizer, não é um processo de formação depois. Quer dizer, muitas vezes o pessoal constrói isso, quando o Brasil fosse ser construído depois da identidade. Não. Em 1822, o Brasil já era uma nação com identidade formada. Ele já estava lá, a nação mestiça formada. Quer dizer, é mais ou menos, quer dizer, então depois ele vai tendo um processo, obviamente a cultura vai mudando. Quer dizer, o futebol não fazia parte da cultura do Brasil em 1822. O futebol entra na cultura brasileira no século XX. Quer dizer, ou seja, mas a cultura vai mudando, mas você tem um fundamento de origem. Quer dizer, os gregos hoje em dia, né, que a maioria deles são cristãos, eles têm a identidade deles como grego com referência a um povo que não era cristão, que viveu lá na Grécia no mundo antigo. Quer dizer, é aquele povo de alimento. Então, nós brasileiros, a nossa identidade nacional vai até o período colonial. É aquele povo que estava lá em 1822, é esse povo a qual nos referimos, quer dizer, como nação. Quer dizer, aí que está o elemento. Então, às vezes, a gente tem que lidar com esse processo, tem que lidar com processo judicial, defesa da identidade do mestiço, formar a legislação, educar o pessoal, né, desmontar certas ideias, quer dizer, o pessoal que é na associação, para a pessoa saber o que é o elemento, trabalhar no site também de divulgação, lidar também com movimentos mestiços de outros países. Né? Então, é mais ou menos esse o trabalho do movimento, quer dizer, e ser também um núcleo de resistência. Isso é um núcleo de resistência, quer dizer, aqui nós somos mestiços, você não adianta dizer que a gente é negro, que a gente não vai aceitar essa ideia que nós somos negros. Por isso que até o conceito de mestiço que nós temos no movimento é isso. Porque a gente está falando, nós não somos um movimento de miscigenação só, né? Nós somos um movimento étnico. Por exemplo, se você é miscigenado, mas você se identifica como branco, né, para nós você é branco, problema nenhum, mas você não é mestiço, porque você está rejeitando a sua identidade étnica. Nós somos de miscigenados que se identificam etnicamente como mestiços, e não como negro, não como índio, não como branco. Né? E aí é uma questão interessante, porque isso independe da aparência. É uma coisa que a gente deve lidar com o pessoal. Né? Nós, no movimento mestiço, para nós não interessa a aparência. Se a pessoa é loiro de olhos azuis, mas se ela for mestiça, se ela descendeu o bisavô dele, o tataravô dele, né, não era preto, era índio e tal, para nós é mestiço, não interessa a aparência da pessoa. Mas interessa que ele se identifique não mais como branco, que ele se identifique como mestiço, etnicamente. Quer dizer, o modo que ele se identifica que para nós é fundamental, que é o elemento étnico da coisa, né? Legal. Bom, doutor Leão, estamos chegando ao final do nosso bate-papo e eu quero dar 2 minutos finais para você fazer suas considerações e deixar a sua mensagem para o público que está assistindo a nossa live. Bem, eu quero primeiro agradecer muito a ti, né? Achei ótimo o programa. As pessoas que estão interessadas em conhecer mais o movimento, nós temos o nosso site, que é o www.naçãomestiça.org. Nós temos uma página no Facebook também, no Twitter. Quer dizer, o nosso e-mail é naçãomestiça@naçãomestiça.org. Quer dizer, então, nós queremos parabenizar as pessoas que assistiram ao vídeo, as pessoas que vão assistir. Tá? Quem tiver também interessado em conhecer mais, pode nos procurar. O nosso telefone é 92 DDD 992 15 7655, que é o telefone que a gente usa para contato. E, mais uma vez, agradecemos a você por esse ótimo programa. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade de bater um papo com você e conhecer
um pouco mais sobre esse movimento que é tão importante para o resgate dos valores culturais do povo brasileiro e que muitas vezes fica eclipsado por outros movimentos mais midiáticos. Obrigado. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Até a próxima.